fica pior torcedor do Fortaleza, né? Combinando com aquela expulsão de Romarinho aos 29 do primeiro tempo, um lance que é foda, porra, de você analisar. Porque, porra, ele manda o árbitro para aquele canto, né? É muito claro. A câmera deixa muito claro. Mas, porra, é uma falta clara, porra, que ele recebe também. É Se for foda quando expulsar você... todo mundo que xinga o juiz, não fica ninguém em campo. Mas foi muito contundente. Não foi um xingamento comum. Acho que era para amarelo. Não é. Um xingamento desse, não. Você não pode virar pro árbitro, vai tomar no cu, seu filho da puta. Não pode, pô. Não pode. Não dá. Não dá. Você vai tomar expulsão, pô. Ainda mais naquela circunstância. Você reclamando dele assintosamente ali, você vai ser expulso. Agora, o que eu quero dizer é uma reação emocional de alguém que acabou de sofrer uma injustiça, porque ele tomou uma falta ali. E é foda essa recorrência aí com a arbitragem. Eu sinto que a arbitragem brasileira, além de ser incompetente, eu acho ela meio arrogante em alguns aspectos. E eu acho que isso foi um desses casos. Né? Tem um ponto, Celso. Pode falar. Né? Até eu vou dar rapidinho sobre isso. Não, fica à vontade, já tocando aí para vocês. O Esporte Espetacular fez uma matéria muito boa falando sobre a arbitragem, né? O CNM, que é o chefe da arbitragem, utilizou essa semana de Sul-Americana e Libertadores para dar um treinamento. E claro que, assim, né? Vamos lá. Boa parte das pessoas, eu acho que muita gente, até de maneira coerente, vai dizer assim, o que é que vai mudar na prática, né? Assim, sabe que dependendo do contexto de uma determinada equipe, se há um rigor maior para um do que para outro. Então, assim, isso precisa ser sempre aperfeiçoado, sabe? Sempre em cima. E isso que aconteceu, né? Essa expulsão do Romarinho, ela entra numa parte que a reportagem do Esporte Espetacular falava o seguinte: é muito fácil a gente abordar a questão da arbitragem, né? Só que, vamos lembrar, é uma arbitragem que não é profissional. As pessoas que apitam no Brasil, elas têm trabalhos paralelos, né? Nem todo mundo que apita pode viver só da arbitragem, e por isso que a gente não tem uma preparação, critérios mais semelhantes, e mesmo assim, porque isso acontece na Europa, tem lances que são difíceis, tem lances que você vai ficar naquela dúvida, Celso, se valeu ou se não valeu o que foi marcado, entendeu? Ou o que não foi marcado. Eu teria marcado essa situação. E para esses tipos de lance, a gente precisa também se acostumar, nós como comunicadores, e aí cabe a gente como aqui, né, pessoal fazendo podcast, mas também a imprensa, que também eu estou incluso, né, nós estamos inclusos, a própria torcida, que aí é um lado mais passional, então o cara pode achar do lado clubista dele que para ele, quando é benefício, ele não vai falar nada, quando é prejuízo, ele vai reclamar. Mas um ponto que a matéria do Esporte Espetacular fala que é muito boa é o comportamento do jogador. E eu gostei porque na matéria eles falavam Davi Luiz, Hulk, acho que tinha outro jogador que jogava fora do Brasil. Esses jogadores, quando Daniel Alves. Era Daniel Alves? Felipe Luiz? Felipe Luiz? Não, Felipe Luiz ainda joga. Não estou lembrado. Era um outro jogador, não estou lembrado. Mas ele mencionava que esses jogadores, quando jogavam na Europa, não tinham esse comportamento que tem no Brasil. Porque, vamos pegar esse lance do Romarinho. Aconteceu há uns 10 dias atrás com o Davi Luiz, que foi expulso também porque usou a mesma frase. Vai tomar lá naquele lugar de frente para o juiz. Curiosamente, ontem, por exemplo, o Vina, do Ceará, ele falou a mesma frase. Só que ele não falou isso direcionado para o árbitro. Ele falou isso exaltado, jogando a bola no chão. Poderia até ter tomado amarelo. Por que eu estou falando isso? Os jogadores também acabam não colaborando para esse tipo de situação, porque falta esse respeito. Porque se não há um profissional preparado como um árbitro, todo mundo se sente à vontade de xingar, de chegar em cima e tudo mais. Partir da torcida, eu até entendo, entendeu? Agora, às vezes, partir do jogador é complicado. E aí, claro, no cenário brasileiro, por exemplo, a expulsão do Davi Luiz foi considerada, pelo lado flamenguista, totalmente injusta, poderia ter dado amarelo. E no Brasil, geralmente, se aceita uma frase como essa, né? Vai tomar, assim, não para uma expulsão direta. Só que isso já aconteceu algumas vezes. E os jogadores precisam entender que, por mais que a arbitragem cometa falhas, não pode fazer algo desse tipo, entendeu? É claro que essa frase, né? Até tem um especial lá do Leandro Rasson e do outro lá que até se envolveu na justiça, né? O Márcio Smelly, que dizem até que essa frase agora, até para agradar a pessoa, você utiliza essa frase, né? Mas, assim, no contexto do futebol, que é muito a flor da pele,
Você não pode fazer isso, ninguém. Você imagina se um árbitro também manda um treinador que está na beira do gramado reclamando direto. Vá tomar. Obviamente que não. Obviamente que não. Então tem que ser uma coisa mútua. Tem que ser uma coisa. Não é isso? Tem que ser uma coisa mútua. Acontece, não é raro, minhoca. Se você for para o tribunal, se você for ser julgado, você não vai virar para o juiz que está ali na bancada e vai dizer: juiz, vá para a casa do caralho, entendeu? Você não vai falar um negócio desse. Porque é um desacato. Se ele for parcial. Mas aí é que tá. Por mais que o juiz possa estar tendo uma conduta errada, aí é que cabe o clube, e aí. Enxugar gelo, minhoca. Pode ser enxugar gelo, mas não é dessa maneira, obviamente, xingando. Então, eu acho que a expulsão foi correta. A questão toda nem sempre, e aí eu acho que esse é o ponto, né, Celso? Nem sempre é aplicado. Nem sempre é aplicado. Porque o que acontece em campo, acontece muitos. Jogadores do banco, tanto é que tem um levantamento, né, na própria reportagem do Esporte Espetacular. É quase 200 casos de cartões de comissão técnica e jogadores que estavam no banco de reservas. A gente está tendo um aumento muito grande disso, porque é muita gente realmente irritada por conta de arbitragens mal feitas. É porque, no fim das contas, Minhoca, como você descreveu muito bem, é uma questão que ela passa por vários aspectos, por vários fatores. Né? Fernandinho aqui lembraram, só para corrigir. Isso, Eladio lembrou aqui. Hulk da Vila. Fernandinho também não era um jogador que reclamava lá na Europa. Né? Exato. E aí, pronto, vamos falar desse aspecto aqui. Porque você bateu principalmente nessa questão de ser um comportamento comum aqui dentro do Brasil, como se tivesse uma cultura já assimilada. E no fim das contas vai ser isso, né? Quando a gente vê repetições assim de comportamento, está muito associado a uma cultura ali dentro daquele círculo. E eu acho que eu acho, não, tenho certeza que essas coisas sempre estão interligadas com outra, né? É uma pedrinha que bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, e as coisas vão repercutindo. E, infelizmente, o nível da arbitragem no Brasil é um tema recorrente no Brasil há bastante tempo. Com o VAR, parece que o negócio escalou para outro nível, né? Porque agora a gente vê que existe uma ferramenta que os árbitros têm a possibilidade de, com outras pessoas, avaliar o lance em câmera lenta, ângulos diferentes, mais de uma vez, pede para repetir, uma demora muito acima do que deveria ser, mas mesmo assim esses caras continuam cometendo erros, seja de análise ou de critério, né? A gente aceitou, nós que somos cronistas esportivos, profissionais da crônica esportiva aqui do país, a gente aceitou que bola na mão não sei. A gente aceitou. Qualquer coisa agora. Normalizou nesse nível. Por quê? Porque é tanta falta de critério, tantas vezes, tanta rodada, jogo após jogo, que você cansa. Hoje teve, aliás, Palmeiras e Goiás teve um lance que o Goiás reclamou demais, de um jogador do Goiás que faz esse movimento aqui, a bola bate e eles dão penalidade. Será que se isso fosse para o Goiás? Então, assim, a gente vai ver uma série de problemas que vão contribuir para esse cenário onde falta paciência, né? O que eu sinto é que a galera não tem mais paciência, a crônica esportiva reclamando, os jogadores reclamando, a torcida reclamando, tá muito inflamada a relação, não tá legal, a relação tá muito ruim. Isso tem que parar de algum lugar. Eu não acho que a torcida não vai mudar. Vamos tirar a torcida dessa história. Jogador tá ali na emoção, tá ali na disputa, em outro foco, tal. É um personagem central dessa mudança, mas não acho que vai partir dos jogadores. Eu não acho que os jogadores vão se reunir num sindicato e ter reuniões e terem treinamentos e conversarem. Não acho que as comissões técnicas vão promover essa mudança de visão. Não acho que isso vai acontecer. Então, acho que isso parte de onde? Parte da entidade que deveria cuidar do futebol brasileiro com muito mais ele do que cuida. Parte da Confederação Brasileira de Futebol, que é uma confederação, que é uma instituição milionária, que arrecada por uma fortuna que eu não consigo nem colocar em números aqui, não é minha especialidade, não vou me arriscar, me aventurar por aí.
mas sei que a CBF tinha não apenas a competência, como ela tem a obrigação de preparar melhor a arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro precisa ser profissional. Você precisa ter árbitros que se dedicam exclusivamente ao ofício de arbitrar partidas profissionais. Olha o que está em jogo, porra. Olha o que está em jogo. Olha como vocês são constantemente o foco da insatisfação, da ira de todo mundo que consome futebol. Então, porra, se você é uma entidade capaz de gerir, capaz de promover mudanças, promova essas mudanças. É quanto, porra, desde a década de 90 que eu acompanho esse debate de profissionalizar a arbitragem no Brasil. Pô, já vai 30 anos, caralho. Toma vergonha na cara, profissionaliza essa merda. Dá preparador físico, dá curso, dá oficina, aplica sanção que tem que ser aplicada, aplica treinamento como punição. Estabeleça critérios, né? Critério. Assim, porque é óbvio que assim, regulares para que tenha critérios. Pronto, porque assim, uma coisa sou eu apto nesse exemplo colocando, e eu posso ter uma interpretação diferente de você, que é um outro árbitro. Mas a partir do momento que há um consenso de que para lances desse tipo, gente, a partir de agora, vamos considerar dessa forma. Então, por mais que você, Celso, possa não concordar, porque tem muita regra que a gente fala aqui, por exemplo, né? Pô, essa regra, sinceramente, tudo bem, deu cartão, tinha que ser. Mas que regra mal feita, cara. Que coisa pênalti do Inter. Pênalti do Inter hoje. O Inter teve um pênalti aos 48 segundos. Foi pênalti. Claramente foi pênalti. Só que, onde é que tá o erro? Foi pênalti. Fabrício Baiano chegou completamente atrasado. Foi pênalti. O Wagner Nascimento não deu. Estava de frente para o lance. Lance interpretativo. O que é que a regra do VAR fala? Que não chama. Isso. Se é interpretativo, o juiz está de frente e o VAR, e ele viu a jogada, ele interpretou que não foi pênalti, o VAR não tem que chamar. O VAR chamou. E ele manteve a decisão. E ele manteve, errando em dobro. Erra o VAR e erra o juiz. Que naquele momento não faz nenhuma diferença. E aí é que vem a dúvida, né? Porque, por exemplo, Celso, não sei se você viu, acho que você estava já se preparando aqui para a live, teve uma chegada do Fabrício Baiano, praticamente o último lance do jogo, que ele chega realmente fazendo falta. Só que, como disse o Luca, era um lance interpretativo. E aí fica aquela dúvida. Se ele sai lá do campo para ir na cabine do VAR, para verificar um lance, que aconteceu uma falta, e ele não muda de ideia, ele está errando duplamente, ou porque ele manteve, porque é o seguinte, peraí, eu saí lá do gramado para vir até aqui a cabine do VAR, para esse lance que, sinceramente, vocês não deviam ter me chamado, é um lance interpretativo. Porque ali é muito no limite para saber o quanto foi o tranco. Pois é, o que foi o tranco, porque o Fabrício Baiano é muito forte, e o quanto essa interpretação, porque assim, o VAR é para ser para lance objetivo, gente. É uma coisa escandalosa. A regra é clara. Erro de fato e direito. Tanto é que já está se debatendo muito lá na Europa, Celso, e até eles modificaram, algumas linhas de impedimento estão até mais grossas, porque tem lance que é muito ajustado, cara. Já foi comprovado que o árbitro de vídeo não tem como garantir com precisão 100%. Porque o cara que opera, ele tem que parar no instante que a bola toca. A partir do momento que ele age assim, a gente ele pode definir o erro. E agora tem uma câmera, né? Que ela segue, né? A gente vai ter na Copa do Mundo que segue. A gente vai ter na Copa do Mundo agora. Exatamente uma. E até vai ser usado, acho, também na Europa, né? Exatamente uma situação que vai dar uma possibilidade mais próxima da gente conseguir descobrir isso. Mas que não tipo tem a câmera de Fórmula 1, ela vai seguir o movimento da bola. Né? Ela vai seguir o movimento da linha. Exatamente, para um campeonato com muito dinheiro. Aí é que tá. Os clubes, que obviamente vem também dos torcedores, pagam um valor para um VAR que não consegue, muitas vezes, entender contexto do que é interpretativo, contexto do que é objetivo, e quando vai operar, como por exemplo, o gol que sai do Fortaleza, o terceiro gol, uma demora para ver algo tão claro assim, sabe? Que bastava traçar a primeira linha. O cara já não está atrás, para que vai traçar uma segunda linha? Aí se perde ali mais 2 minutos, uma coisa sem sentido. Então, é uma falta de preparo, realmente, por conta disso, como você citou. Só para a gente finalizar essa questão, eu acho muito engraçado, porque os jogadores que estão em campo são profissionais, treinados, técnicos profissionais, treinados, todo mundo treinado. Quem faz transmissão é gente, tá lá, porra, a gente lê isso aqui, passa 10 anos em faculdade, vai fazer pós, vai fazer o caralho a 4, vai para jornal, vai para TV, vai para clube, trabalha não sei quantos anos. A única pessoa que não é profissional treinado, que não vive disso ali em todo mundo,
é justamente a pessoa que tem que comandar o espetáculo. E isso tem uma razão muito clara, na minha opinião. E eu concordo com o Celso, mas eu concordo discordando também, porque eu acho que os clubes têm culpa. E eu acho que nós da imprensa temos culpa. Não nós aqui, eu, você, o Thiago. Eu acho que a grande imprensa tem culpa, sabe? Porque isso é pauta. Isso é pauta. Se não fosse pauta, não tinha central do amigo, do apito, né? Do que o pessoal chama de central do amigo. É pauta. Eles gostam, porque é pauta. Pauta é quando convém. Porque quando erram contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o São Paulo, é a pauta da semana. Às vezes vai anos. Até hoje reclamam, por exemplo, do escanteio do Zico na Copa de 78. Até hoje reclamam desse escanteio, que na época a regra era clara. A regra de 78 não dizia que o jogo podia acabar com um lance de perigo. A regra foi alterada justamente por coisas assim naquele Mundial. E é muito confortável para clubes, é muito confortável para jogadores, é muito confortável para dirigentes. Quando você não vence, quando você está mal, é culpa da arbitragem. Perseguição. É um complô. Muitas vezes eu cheguei aqui puto com a arbitragem, mas eu sabia que no fundo, e eu comentava isso. Cara, a culpa da derrota era do Fortaleza. Uma coisa é um jogo tá 1-1, disputado pra caramba, o cara erra um pênalti. No final do jogo, um pênalti, aí é uma coisa, né? Outra coisa é um jogo que, tipo assim, beleza, hoje o Romarinho foi expulso, eu acho que dentro da cultura do futebol brasileiro não devia ter sido expulso, mas da mesma forma, não foi isso que foi determinante no jogo. Por exemplo, na minha opinião, o jogo do Botafogo, a expulsão do Ceballos foi muito mais determinante, até pela maratona que o Fortaleza vivia. Então tem erros e erros. E se o Fortaleza tivesse perdido hoje, era muleta. A expulsão do Romarinho. E eu ia falar, isso realmente prejudicou. Mas não se comenta, por exemplo, não ia se comentar alternativas, como aconteceu outras vezes, de gol anulado. O jogo 0-0 contra o Lanterna do campeonato, teve um gol anulado. Beleza, mas tu teve 90 minutos, tu só teve um gol anulado, é incompetência sua. Lucas, rapidinho sobre isso. A partir do momento, Celso, que isso acontece no futebol, por exemplo, se acontecer uma não marcação de pênalti, ou marcou um pênalti que não deveria, teoricamente não aconteceu nada, no começo de uma partida, a partir daquele momento, é um si gigante até o final do jogo. Exatamente. A gente não sabe o que é que ia acontecer se o pênalti é marcado, se o pênalti... o juiz não marca aquela penalidade, entendeu? Porque a gente não sabe. Não, mas aí teria saído o gol, teria sido 1-1. Aí não sabe, pô. Erros acontece. O time que problema é a frequência. Crescer, se o time que sofreu isso. Cara, se seria gol, fica comprometido qualquer análise baseado no erro de arbitragem que aconteceu naquele momento da partida. Eu acho que a única questão é se o juiz errar no último lance da partida. Aí a gente pode estar vendo um efeito possivelmente no resultado decisivo, final. Né? Ou nos minutos finais, ali faltando 4 minutos, 3 minutos. Mas, assim, no contexto geral, você pegar um erro do primeiro tempo e dizer, se não fosse aquele erro, a gente teria feito isso. Não tem como a gente ter certeza. A gente não sabe como seria a reação das coisas dentro de campo e as escolhas que os treinadores fariam dependendo do contexto do resultado. Mas pode ter Será que o Fortaleza teria jogado dessa forma hoje, com o Romarinho em campo? Será que teria jogado dessa forma? Exatamente. E eu falo aqui, cara, eu sou pesquisador. Então tem pesquisas nossas aqui, minha, do David Barbosa, do Pedro Ordep, pessoal que pesquisa futebol aqui no estado, de 1920, de times Fortaleza, Ceará, saindo do Campeonato Cearense, reclamando do quê? Arbitragem. 1920. Mas sempre existiu, pô. Sempre existiu. Porque a arbitragem não evoluiu. Não evoluiu. Cara, continua amador. Quanto é que ganha um árbitro de Série A? O principal árbitro, sei lá, o Wilton ou o Daron e tal. Dependendo de 2.300 por jogo, olha lá. Cara, 2.000... Não, vou até colocar para cima. Coloca se for 5 mil reais. Compara com o salário de um jogador reserva. Minhoca, isso para mim não é o pior, não. Isso para mim não é o pior, não. Isso para mim tem um efeito social, tem um efeito econômico que é grave. Eu concordo. Aí a gente pode debater um monte disso aí. Agora, para mim, o pior é o seguinte. O Bandeira. Quanto se corre hoje em dia e quanto se corria na década de 70? Total. Né? Qual a velocidade do futebol de hoje e qual era a velocidade do futebol da década de 70? Você pega uma Copa de 94, que está bem viva na cabeça da gente, assiste o jogo todo. 98. O jogo todo.
98. Assista o jogo todo. Vê a velocidade do jogo, vê o espaço que existe dentro de campo, vê o espaço que os jogadores têm para dominar a bola. Muda completamente. Cara, eu reassisti o Brasil e Dinamarca recentemente, cara, era outro futebol, era outro esporte. E aí a gente tá falando de um futebol que tinha a mesma configuração, um árbitro e 2 assistentes. Basicamente. E o Weber Roberto Lopes já era profissional e apitava Série A. E aí você para pensar, vê que negócio bizarro. Como o futebol, enquanto esporte, evoluiu, exige muito mais fisicamente dos atletas e continua sendo o mesmo corno, correndo para um lado e para o outro, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, tendo que tomar as mesmas decisões. Então tem uma série de coisas para mudar. E eu acho, e assim, eu sinceramente não. Eu coloco a culpa assim na imprensa, alguma coisa, mas de forma muito sutil, sabe, Luca? Porque quem tem que mudar ela muda. Mudar, mas agora, quem tem que mudar a gente vive reclamando disso, pô. Ninguém debate achando legal. A galera debate querendo que mude. Todo mundo debate reclamando que outra coisa aqui. Não é porque a imprensa. Vamos falar da Libra aqui. Mais. A gente sempre reclamou. É o que você está dizendo. Exatamente. Sempre se reclamou. Quem tem que mudar não sou eu. Não sou eu que tenho que ir na International Board e falar, ó, a partir de agora 2 árbitros em campo. A partir de agora tem um árbitro por tempo. A partir de agora, qualquer coisa do tipo. Mas que evolua a capacidade de avaliação de quem vai fazer justamente a condução da partida. Mas, eu queria só uma última coisa, porque, cara, isso é importante falar. Por que eu estava colocando na culpa dos subs também? A gente, nesse momento, tem 2 ligas criadas, né? O Forte Futebol e a Libra, né? Que estão ali discutindo, talvez... Todo mundo está falando de cota de televisão. Quantas vezes a palavra profissionalização da arbitragem passou no vocabulário das ligas? A última coisa, que é a menos importante, que é a coisa mais fácil que devia ser debatida, era a última coisa que devia ser debatida, é a primeira, né? Obviamente, porque ninguém quer saber de profissionalizar futebol no Brasil. Querem saber de ganhar mais dinheiro, isso é óbvio. Ou seja, ninguém falou de profissionalização de arbitragem, ninguém fala de logística, ninguém fala de padronização. O pessoal fala de dinheiro, né? O pessoal fala de dinheiro. Então, por isso que eu coloco na culpa dos times aí. Porque a gente está num momento que a gente podia estar falando realmente de forma direta de profissionalização de arbitragens nas séries A e B, e o pessoal só quer saber como é que vai dividir os pedaços da pizza. Mas quem é que tem que profissionalizar? É isso que eu estou dizendo. Quem vai... Não, mas a CBF devia. Mas não, os querem tomar de frente, exatamente. Eles que têm que fazer. Porque os clubes têm um peso muito forte. E aí eu concordo com o Lucas. Porque é o seguinte, a partir do momento, quando aconteceu isso na semana passada, né? Ceará e Palmeiras na Arena Castelão, cada lado saiu reclamando dos lances em que eles se sentiram prejudicados. O Palmeiras, por exemplo, não falou do pênalti do Gomes em cima do Mendonça. O Ceará, por exemplo, não falou, peraí, pô, o pênalti em cima do Vina, deu uma compensada, né? Então, cada clube, cara, é muita cara de pau dos dirigentes, de quem faz futebol, dos treinadores. Eles primeiros têm que falar, cara, o que aconteceu hoje, um ato despreparado, pô. Tanto é que aí, assim, vamos logo até entrar um pouquinho já no jogo do Fortaleza, né? O ato hoje, depois da expulsão do Romarinho, começou a inventar os cartões assim meio forçado. Parecia que ele estava querendo dar uma compensada, porque acontecia falta normal durante o jogo e ele estava dando amarelo, entendeu? Por exemplo, teve uma jogada que foi, acho que foi o Ronald, parou uma jogada de ataque, foi uma falta simples. Ele estava parando o ataque lá no contra-ataque. E aí ele deu amarelo. O David fez a mesma falta quando o jogador do Fortaleza atacou e ele não usou o mesmo critério. Faltas parecidas, entendeu? E aí é que tá. Você sentiu, pelo menos foi o que eu percebi na hora, não tenho certeza. Mas me pareceu que o árbitro é como se ele sentisse, caramba, eu acho que talvez eu possa ter pesado a mão ali no vermelho. E aí toda falta que tinha no Inter, o Inter terminou com 4 amarelos no primeiro tempo. 2 realmente caberiam ali. Outros 2 dava para ter segurado. Assim, quem sabe até a expulsão. Mas talvez ele vendo o xingamento na cara dele, ele, quer saber, velho? Vai para fora, entendeu? Então, às vezes, o próprio árbitro também tem que ter uma cabeça no jogo. A gente fala muito dos jogadores, dos treinadores, de entender o que está acontecendo em campo. O árbitro também. O árbitro também é uma peça muito importante. E na partida de hoje, eu senti que no primeiro tempo, o árbitro ele ficou meio inseguro. E aí começou a sair amarelando todo mundo depois da expulsão do Romarinho para tentar dar um medo na galera, entendeu?
quem ficar aqui querendo tumultuar vai acabar sendo expulso. E parecia que ia ter um expulso que não aconteceu. Mas agora... Eu sabia que eu sou a favor de deixar que o jogador xingue o árbitro, que o técnico xingue o árbitro. Eu sou a favor que deixe, que não seja punido com cartão ou com expulsão. Eu sou a favor que você deixa o cara extravasar. Deixa o cara extravasar. Depois deixa ele passar a vergonha dele. Se for aquele xingamento de comum acordo, né? Tipo, vá pra merda, por exemplo, assim, entendeu? Isso. Ou vá pra casa do Chico, entendeu? Tipo assim, isso é o... Agora sim, se o cara... que eu digo assim, é o xingamento que faz parte, tipo assim, velho, você tá cego, porra, é claro que foi. Por exemplo, deixa o cara esbravejar. Foi Materazzi, né? Foi Materazzi que fez com o Zidane. Ele citou, foi. Vou pegar sua irmã e tudo mais. Pô, aí isso. Já é algo mais canalice mesmo. Aí é canalice das grandes. Quando é um xingamento, quando o cara dá tipo aquela topada e o cara dá um palavrão e tal, né? E o cara tá xingando. O cara tá xingando porque ele tá inconformado com a marcação, entendeu? Agora, desde que seja naquele âmbito... É complicado falar sobre isso, porque a gente vai colocar uma régua do que é o xingamento necessário do que não é. Na verdade, eu acho que tem que ser liberado xingamento. Pode xingar, velho. Quer chamar de filho da puta, chame. Quer mandar para aquele canto, mande. Mande. Eu tô aqui, ó. Terminou. Gerais, né? Pronto. Continua marcada a falta, é para lá. O pênalti vai continuar sendo para lá. Pode ficar reclamando aí. Se encostar em mim, é expulsão. Pronto, eu acho que isso é mais válido. Deixa. Mas enfim, é aquela coisa. Falar Mas pronto, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente levaria aqui uma live inteira, né? Acho que é bom a gente até já entrar no jogo mesmo, né, para analisar a partida, mas eu acho que esses pontos é o comum e acordo que a gente já estabeleceu aqui. Sem a profissionalização da arbitragem, a gente dificilmente vai ter melhoria. Então, acho que esse é o start para a gente ver uma melhoria.